Cara, sabe por que não tem ovo aqui em casa pra fazer um omelete? Porque tá caro pra caramba, a bandeja de ovo tá R$ 40, cara. E sabe quem que tá chocado com isso também? O Lula. O Lula também tá chocado com isso e ele tá preocupado, não é? Pô, por que as empresas estão cobrando tão caro? Mal ele sabe, mas na verdade ele sabe sim. A culpa é dele, cara. A culpa é dele e a gente vai falar justamente sobre isso nesse vídeo. Então fica comigo até o final para entender todos os detalhes por que o preço do ovo está tão caro, tá? E quem já acompanha aqui mais tempo, já deixa um dedo like e se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado. Ah, mas tu é só mais um capitalista malvadão aí que vai ficar falando mal do Lula e tudo mais e não fala mal do Bolsonaro. Primeiro ponto, sim, eu sou um capitalista safado. Segundo ponto, não, a gente também tem críticas ao Bolsonaro, tá? Principalmente o seguinte, tá? O que acabou acontecendo, vamos falar do Bolsonaro então, pra gente poder chegar nesse momento aqui e poder criticar o Lula, tá? O Bolsonaro, em ano eleitoral, né, não é possível aumentar os gastos públicos. Ele conseguiu uma brecha nisso e conseguiu soltar uma PEC das bondades, né? Então o próprio Bolsonaro começou a distribuir benefícios sociais, a dar com rodo para poder aumentar a popularidade. Até aí nenhuma novidade, né? Todo político busca fazer isso, mas ele acabou abrindo essa exceção. E quando a gente vê algum político de esquerda fazendo algo nisso, a gente faz o quê? Critica. Então Bolsonaro acabou utilizando a máquina pública para poder trazer benefícios sociais, para poder aumentar a popularidade, principalmente em ano de eleição, né? E o Lula foi eleito, na verdade, né? Ele foi eleito e ele acabou se aproveitando também disso para poder angariar ali a sua base, né? E ele se aproveitou desse momento fazendo com que já no início houvesse um aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso é um problema? Não, cara, o mais pobre tem que aumentar a remuneração dela. O problema é que isso tem um custo também, né? Porque quando se aumenta isso, o salário mínimo ele está intimamente ligado ao reajuste dos beneficiários do INSS, que é um dos maiores gastos do governo. E, corolário a isso, os gastos com o INSS aumentaram pra caramba. Então, já inicia o governo mostrando que não há uma grande preocupação com o fisco, né? Com ajustes fiscais, com o controle do endividamento público, e isso foi mostrado ao longo até o presente momento, que não foi a prioridade do governo Lula. E isso fez com que o dólar começasse a aumentar cada vez mais. O governo percebeu, pô, tá dando merda aqui nessa parada, a gente precisa acalmar o mercado de algum jeito. E aí eles fizeram o quê? Fizeram um pacote de corte de gastos e esse pacote demorou para sair, né? Demorou pra caramba para sair, o mercado ficou esperando isso e não vinha nunca, né? E quando veio, cara, veio extremamente pífio, irrelevante, ou seja, o mercado bateu pesado nisso, fazendo o dólar subir ainda mais. E o que acaba acontecendo com o dólar subindo é que os insumos, de modo geral, acabam aumentando também. Então não quer dizer que a empresa que fabrica ovos e distribui os ovos estão aumentando ali o preço da bandeja porque eles querem aumentar e eles são malvadões. É claro, a empresa quer aumentar o seu lucro, mas não necessariamente um aumento de preço reflete um aumento de lucro. Então, por exemplo, eu tinha uma distribuidora de alimentos, tá? E a fabricante fabricava um produto que vai muito açúcar, basicamente. O que vai no produto é açúcar, ovo e clara de ovo, na verdade, né? Então, naquele momento, né, o açúcar ele tinha dobrado de preço. E aí o que você faz? Você simplesmente assume esse prejuízo ou você repassa para o teu cliente? E ainda assim, você aumenta 50%, e não é o suficiente para manter a mesma margem de lucro. Então, por mais que você perceba, esse produto aumentou de preço. Empresário safadão está querendo ganhar em cima das minhas costas. Não, o empresário ele quer ganhar, ele quer ter o lucro dele. Mas na verdade, por vezes, cara, o que acaba acontecendo é que aquele aumento de preço não reflete nem a mesma lucratividade que ele tinha antes. O lucro está menor e está vendendo mais caro. É por isso que por vezes você vê aí carros que são vendidos a determinado patamar de preço e lança um modelo novo, ele vem mais caro e perde alguns itens de série, fica mais caro para poder ter itens que tinham na versão de entrada de um carro e na nova versão você precisa colocar como opcional, justamente para poder
repassar esse custo, né? É algo bem complicado que acaba acontecendo. E quando o Lula tenta trazer essa narrativa de que é culpa do empresário, né? É necessário, pô, vocês precisam rever isso, né? Como é que vocês estão vendendo tão caro? Cara, simplesmente é um repasse de preço. E o que acaba acontecendo, né? Nesse setor, você precisa alimentar a galinha que vai botar o ovo, né? O que ela come, cara? Come soja, que é comoditizada, é uma commodity, e é dolarizada. Então, se o dólar está mais alto, o custo para poder comprar esse insumo está mais caro. Milho também, né? Então, o milho nesse ano aí subiu, se eu não me engano, 18%. Então, subiu bastante. O dólar no acumulado do último ano subiu 15%. Né? Então, pega o dólar subindo, pega o milho subindo, cara, já teve um aumento bastante grande. Aí você precisa também se preocupar com vacinação, que é algo também que é produzido em larga escala no exterior, é comercializado em dólar. Medicamento também para as aves são comercializados em dólar. Equipamentos são, em sua maioria, compostos de insumos que são dolarizados. Então, se o equipamento ficar mais caro e eu compro esse equipamento, ele fica mais caro também. E tudo isso acaba compondo o preço de algum produto que a gente consome. Então, quando a gente fica espantado, e o Sr. Lula fica espantado com o aumento de preço nos alimentos, principalmente alimentos que são altamente impactados pelo dólar, porque de modo geral é tudo comoditizado, negociado em dólar, quem causa o aumento do dólar acaba sendo culpado, né? Então, ficar espantado não faz muito sentido. Que aparece alguém perguntando aí de onde é que tirou esse dado aí que a galera tá desaprovando o governo Lula, cara? Tá aqui na CNN, tá? Então dá uma olhada lá aqui, ó. A avaliação do governo Lula saiu de 40% para 55% de desaprovação. E aqui para baixo tem mais detalhes aqui, tá? Você percebe que cada vez menos a gente tem uma avaliação ótima, boa, ainda tá moderada aqui, regular muito mais, e ruim e péssimo aumentando cada vez mais, tá? Então é isso que a gente tem no governo Lula. E agora eu quero saber qual é a tua opinião, qual é a tua avaliação do governo Lula. Tem sido um bom governo até o presente momento? A tua vida melhorou com o governo Lula até agora? Comenta aqui abaixo que eu quero saber, cara, se faz sentido essa pesquisa aqui, se eles estão viajando, estão querendo minar a popularidade do governo Lula, que está sendo maravilhoso para todo mundo, ou se na prática não está melhorando em porra nenhuma, cara. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E se tu tá cansado aí desse ciclo vicioso do mercado brasileiro, tá cansado de investir somente no Brasil, lembrando que no Brasil tem muita oportunidade boa, né? Mas você precisa saber investir no exterior. E se você não sabe ainda, eu recomendo que você clique no botão aqui abaixo e marque uma sessão estratégica gratuita para a gente poder avaliar a tua carteira e te trazer um norte de como alocar lá fora. Agora acaba sendo até um bom momento, apesar do dólar ainda estar no patamar bastante elevado. Comparado final de dezembro para cá, a gente já abriu uma boa janela de oportunidade para poder começar a comprar dólar, tá? Então eu recomendo que você comece a dolarizar o teu patrimônio o quanto antes, porque dólar caro é aquele que a gente não tem. Imagina o seguinte, cara, imagina que você pode guardar R$1 milhão hoje e só usar daqui a 10 anos. E imagina que hoje você pode converter R$1 milhão em dólar e guardar esse valor em dólar daqui a 10 anos. Me responde com total sinceridade, o que você prefere? Você prefere deixar em reais e manter 10 anos ou deixar em dólar e manter durante 10 anos? Pelo amor de Deus, né, cara? Em dólar. Então, é fundamental que você tenha uma parte da tua carteira dolarizada. Isso não sou nem eu falando, cara. É a própria FGV. Pesquisa aí, vai lá no Google, bota FGV, estudo dólar, tá? Tu vai perceber que eles falam lá que pelo menos 16% tu precisa ter da tua carteira de investimentos para poder se proteger da desvalorização do real e a inflação aqui do Brasil que rola solta, tá? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, cara, já sabe, deixa um dedo like aí, se inscreva no canal, cara, para ficar sempre bem informado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.